Olá, amante da tecnologia! E está a fim de umas promoções especiais, eu recomendo a loja Multitech. Nela eu garanto que você vai encontrar os melhores preços do mercado. E ela também está patrocinando o canal Um Jovem Cristão e o Estúdio Arte no Set. Se você quer fazer um banner, background, pôster ou capa, entre em contato com o nosso estúdio. Isso sim é arte no set. Multitech, artigos e acessórios para você. A Arca da Aliança é descrita na Bíblia como símbolo de aliança de Deus com o povo. Uma arca que deu força e poderes para o povo israelense para vencer toda e qualquer batalha com seus inimigos. A arca é essa onde se via como meio de comunicação de Deus com o povo. Meu nome é Wilson Santos e nesse vídeo você vai ver a história e algumas curiosidades dessa relíquia histórica, a Arca da Aliança. Você confere esse vídeo após a vinheta desse Jovem Cristão. Feita de madeira de acácia e coberta de ouro puro, a arca foi feita por Moisés segundo a orientação divina de Deus. Nela, continham 2 tábuas da lei, um odre de maná e a vara de Arão. Essas 3 coisas representavam o testemunho do que Deus havia feito e a sua aliança. A sua existência foi mencionada pela primeira vez no livro do Êxodo. Seu tamanho, largura, profundidade e todos os detalhes foi dado a Moisés por Deus, todos os grandes e os mínimos detalhes. Tocar nessa arca seria um ato de atrevimento extremo com uma punição bem severa. Foi tanto que houve até um caso de alguém que por acidente tocou na arca e recebeu morte instantânea. Não é para menos, já que o próprio Deus se manifestava entre as asas do querubim como uma figura de fumaça. E para ter acesso à presença de Deus, que era representada pela arca, era requerida todo o procedimento, preparação e santidade. Daí já temos uma noção que para entrar na presença de Deus hoje em dia requer toda uma preparação. Era justamente para não tocar na arca que havia a presença dos varais que permitiam que ela fosse transportada sem que fosse tocada. E como a arca do pacto representava a presença do próprio Deus entre os homens, a crença da presença ativa de Deus fez com que os hebreus por várias vezes carregassem a arca à frente de seus exércitos nas batalhas realizadas durante a conquista de Canaã. E foi daí que partiu o entendimento de que a arca teria poder que poderia acabar com qualquer guerra. Por isso, vários líderes procuraram e procuram até hoje a Arca da Aliança. Dentre esses líderes, o famoso Adolf Hitler também estava à procura dessa arca para poder alcançar mais poder. Segundo relatos bíblicos, essa arca andou muito, mas muito mesmo. Nos últimos anos, no período dos juízes de Israel, a Arca da Aliança era guardada em Silo pelo sacerdote Eli e seus filhos. E aí tinha um jovem profeta chamado Samuel que recebeu uma revelação divina condenando Eli e seus filhos à desgraça por causa de vários crimes cometidos pelos seus filhos. Nesse tempo, segundo relatos bíblicos, os filisteus invadiram a Palestina, vencendo os exércitos israelenses próximo a Ebenezer. Daí, os israelitas se viram numa situação de perigo e apelaram pela arca e a trouxeram para Siló. Porém, lembra da maldição sobre Eli? Então, a arca não surtiu efeito na batalha e aí os israelitas foram derrotados e a arca acabando sendo capturada. E daí começou o vai e vem da arca. Ela andou muito, mas muito mesmo. E por onde ela passava, coisas horríveis e estranhas aconteciam. Um exemplo disso é que quando os filisteus pegaram a arca e levaram para o templo de Dagon, em Asdod, o relato bíblico conta que a simples presença da arca naquele local foi suficiente para que por 2 vezes a cabeça da estátua de Dagon, que era um dos deuses do filisteu, aparecesse cortada e prostrada perante a arca. E em seguida, moléstias, além de um surto de ratos que teriam assolado a população de Asdod. Até com os príncipes e sacerdotes aconteceu. Mas a arca andou tanto e fez tanta coisa que é melhor pularmos essa parte do trajeto da arca e seguirmos à frente. Bem, mais tarde, a arca foi colocada num lugar santo dos santos, dentro do templo de Salomão, e era aspergida com sangue uma vez por ano, no dia da expiação,
para pedir perdão pelos pecados dos israelitas, os hebreus. E entre os anos 587 e 607 a.C., segundo alguns estudiosos, Nabucodonosor veio da Babilônia e invadiu o reino de Judá e tomou a cidade de Jerusalém. E daí, o relato bíblico fala que de um grande incêndio que destruiu todo o templo. E daí a arca some mais uma vez por todas da narrativa bíblica. E por isso não há certezas da sua existência, mas também não há certeza da sua destruição. Há várias versões de onde a arca poderia estar hoje em dia. Uma delas relata em um dos livros apócrifos, segundo a Macabeus, onde o profeta Jeremias foi o responsável por esconder a arca. Nessa situação, o profeta Jeremias havia mandado que levassem a arca até um monte chamado Nebo, e a galera escondeu em uma caverna. Também a teoria é que antes do incêndio, Nabucodonosor teria levado a arca como um prêmio pela conquista. Só que, mais para frente, os persas, macedônios e outros povos teriam tomado conta da Babilônia e levado seus tesouros e possivelmente a arca, possibilitando vários rumos incontáveis da arca. Também a teoria é que antes da Babilônia invadir Israel, os hebreus teriam escondido a arca em algum lugar bem discreto e que hoje estaria com alguém de extrema confiança para exercer a tarefa de guardar mais bem guardado a arca. E a última hipótese é que um arqueólogo chamado Ron Wyatt teria achado acidentalmente uma caverna em Israel, onde teria achado a Arca da Aliança. Ele relata que em cima da arca havia uma fenda na rocha, onde escorria um sangue. Sangue este que estava vivo por muito, mas muito tempo. Esse sangue escorria da rocha e pingava bem no centro da arca, como se fosse colocado bem calculado. Ele diz ser possivelmente o sangue de Jesus. Ao fazer análise e pesquisas bem avançadas sobre o sangue, ele descobre uma variação incomum de sangue, apesar de ser humano. Sangue este que conteria apenas um cromossomo da mãe e o restante do pai. Algo impossível para a medicina e para o sangue humano, mas o sangue é humano de fato. Existe uma passagem na Bíblia em que o sangue de Jesus teria que ser respingado sobre a arca, como um ato profético. E até aí tudo bem. O problema é que esse arqueólogo fala que não encontrou esse sangue nem a arca no Calvário, o lugar onde sabemos que Cristo morreu. E sim, ele encontrou em uma caverna mais longe do Gólgota. E por incrível que pareça, há marcas em cima da rocha que apresentam ser... de uma possível cruz fincada ali. Ao lado dessa, mais duas, uma à esquerda e uma à direita. Ele diz que a arca estava sobre a mesa da preposição citada no Êxodo, e todos os seus utensílios estavam lá nessa caverna. E cita que até um anjo o teria guiado. Será mesmo? Após a descoberta, o governo teria tomado a arca e guardado, deixando apenas com uma foto, que está hoje em dia desbotada. Ron Wyatt foi o responsável por achar no Mar Vermelho vestígios da travessia do Êxodo, a roda de um dos carros de Faraó, e o teste de carbono aponta assim ser datada da época do Êxodo. O interessante é que ele dá muita riqueza de detalhe nessa história. Mas você, o que acha dessa história? Coloque aqui nos comentários o que você acha. Estarei deixando na descrição um documentário completo sobre esse cara. Vale a pena conferir. O vídeo está ficando por aqui, e não se esqueça de dar like, comentar, compartilhar, se inscrever se não for inscrito e ativar o sininho para não perder nenhum dos vídeos desse jovem cristão. Espero você no próximo vídeo. A paz do Senhor Jesus e fui!